Você já se perguntou quais sinais antecedem a volta de Jesus Cristo e o fim do mundo? A Bíblia nos alerta sobre eventos específicos que ocorrerão antes desse momento tão aguardado. Neste vídeo exploraremos esses sinais e o que eles significam para a humanidade. Prepare-se para uma jornada reveladora que pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Disseu Carvalho do canal Ele Escolheu os Cravos. Já vamos iniciar o nosso vídeo, mas antes disso, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Então vamos lá, pessoal, para o vídeo. Não saia, fique até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos lá, meus amados irmãos, nós iremos falar hoje sobre os sinais da volta de Jesus. Quando se dará a vinda de Jesus? Será possível conhecer a data desse evento? O Senhor Jesus certa vez foi interrogado pelos seus discípulos, que fizeram a seguinte pergunta: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda? Em Mateus, no capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14, está escrito da seguinte maneira: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós iremos falar sobre guerras e rumores de guerra. Somente no século XX ele foi marcado por conflitos devastadores, como por exemplo aqui eu fiz questão de colocar em destaque a Segunda Guerra Mundial, que ela foi de 1939 a 1945 e resultou em aproximadamente 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de pessoas desaparecidas. Atualmente há uma tensão global que continua a crescer, principalmente ali, especialmente na região do Oriente Médio. Em 2024, aquela região do Oriente Médio enfrentou eventos significativos, como por exemplo a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria e também a intensificação do conflito entre Israel e o Hezbollah ali na região do Líbano e continuamente da guerra em Gaza, que resultou mais de 45 mil mortes. Nós vimos em 2024 que teve aquela invasão ali em Israel, foram várias vítimas, várias pessoas que foram levadas como refém, e até agora em 2025 de paz, acordo, alguns reféns já foram liberados, mas ainda há ali naquela região uma tensão muito grande. Além disso, o Oriente Médio como já falei, em 2025 ainda há muita incerteza ali naquela região, pois há sempre ali enfraquecimento histórico do eixo de resistência formado ali pelo Irã e os seus aliados regionais. Então, nós sabemos que aquela região ela é
como se fosse uma bomba relógio, barril de pólvoras. E ali, pessoal, há essa tensão. E nós devemos olhar, meus amados irmãos, para aquela região, porque dali advém muitos sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Então, falando sobre guerras e rumores de guerra, até mesmo se nós olharmos para outras regiões do mundo, ainda aquela guerra ali entre Rússia e Ucrânia, e dentre outras guerras, rumores de guerra, desentendimentos que constantemente têm acontecido mundialmente falando e até com a frequência muito grande. Então nós devemos olhar para esse sinal, que é um sinal muito importante. Talvez alguém pode dizer, pastor Disseu, mas sempre existiram guerras e rumores de guerra. Mas nós estamos vivendo dias que essas guerras, esses conflitos, eles estão acontecendo com a frequência de tempo bem menores do que acontecia anteriormente. Então, tudo isso são sinais que Jesus está às portas. Olha aqui, nós vivemos em uma era em que a capacidade de destruição é alarmante, com armas nucleares capazes de aniquilar vastas áreas em curto período de tempo. Busca por paz e segurança é urgente. A gente vê aí as nações se mobilizando, fazendo campanhas em favor da paz, mas nós vemos que cada dia cresce uma tensão, uma violência muito grande, um sentimento de insegurança muito grande. Catástrofes mais frequentes e intensas. As catástrofes naturais, elas alcançaram dimensões e frequências assustadoras. Cada vez estão sendo mais dramáticas e têm se sucedido em intervalos sempre menores. Entre uma e outra catástrofe, há uma diminuição no intervalo. E tudo isso, pessoal, é cumprimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, Jesus fez questão de deixar esse alerta. Ele disse que iriam acontecer pestes, terremotos, diversas problemáticas em vários lugares, e tudo isso seria um sinal, e ainda chega a dizer que seria o princípio das dores. Eu tenho aqui separado para vocês as 5 piores catástrofes dos últimos 10 anos. Por exemplo, terremoto na Turquia e na Síria em fevereiro de 2023, que matou mais de 50 mil. A pandemia do Covid-19, que se iniciou em 2019, ceifou a vida de cerca de milhões de pessoas em todo o mundo. Essa pandemia do Covid-19, como vocês bem sabem, ela parou o mundo. Os governantes ficaram em pavor. Nós precisamos ficar dentro dos nossos lares em quarentena. E eu creio que você que está assistindo esse vídeo ou conhece alguém ou teve alguém em sua família que teve a sua vida ceifada por esse Covid-19. Isso foi um grande alarme, foi um grande despertar de Deus também, para que as pessoas pudessem se aproximar mais dele, da sua palavra, e muitas pessoas passaram também a acreditar que a palavra do Senhor, que havia sido prometido por Jesus, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Inundações no Paquistão de junho a agosto de 2022, que ceifou a vida de 1.700 pessoas. Também inundações em Derna, na Líbia, em setembro de 2023, que ceifou a vida de mais de 4.000 pessoas. E nós já estamos em 2025, de 2023 para cá. Quantos acontecimentos, agora mais recente, nós tivemos ali aquele grande incêndio que aconteceu ali em Los Angeles, naquela região ali, que dizimou a casa, grande parte daquela cidade. As pessoas ficaram apavoradas devido àquele acontecimento. Mas eu quero que você analise, você pense muito bem comigo. Eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, querendo colocar pavor em ninguém, mas estou aqui como mensageiro para alertar que a palavra de Deus ela está se cumprindo. Jesus está às portas e é como diz na sua palavra, a própria terra, a própria natureza, ela está clamando, ela está gemendo como uma mulher grávida que está com dores de parto. E ela clama e ela diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então precisamos nos preparar e nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Outro fator que tem acontecido e que tem gerado grandes problemas no clima, grandes catástrofes, é o aquecimento global, que eu vou resumir para vocês aqui, é o aumento da temperatura média da Terra. A Terra ela está superaquecendo devido esse que nós chamamos de efeito estufa, que nada mais é do que a emissão excessiva de gases como CO2, e toda essa
essa emissão de gases que é provocada pela queima dos combustíveis fósseis, ela acaba impactando, né, todo o ecossistema, ela acaba derretendo as calotas polares, fazendo com que o nível dos oceanos venha subir, e tudo isso tem ocasionado, na verdade, uma mudança climática muito grande. Então, o clima tem mudado, são vários acontecimentos que de forma simultânea estão acontecendo em várias partes do mundo, mas tudo isso, meus amados irmãos, é a palavra de Deus que está se cumprindo diante dos nossos olhos. É a verdade do evangelho que está diante de nós, e nós precisamos estar prontos, porque o Senhor Jesus, ele deixou alerta, ele diz que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Aqui a gente tem essas imagens, a gente vê, né, o superaquecimento da Terra. Então se prepare, porque os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, então é tempo de buscar ao Senhor. Epidemias, doenças e fome. Epidemia global. Nós estamos vivendo dias em que devido ao surgimento do Covid-19 ali no ano de 2019, como nós já falamos em outro momento do vídeo, isso causou muitos transtornos para a sociedade. Também a fome na África. Milhões de habitantes enfrentam a escassez de alimentos, levando à desnutrição e à morte em diversas regiões do continente. Também há uma crescente crise econômica e também de desemprego. A instabilidade financeira global elevou todas as taxas de desemprego, aumentando a pobreza, a fome em países desenvolvidos e até países industrializados. Então, esse também foi um dos sinais que o Senhor Jesus disse, que haveria pestes, doenças, né? E também fome, porque muitas vezes a própria guerra, ela traz a fome, ela traz também o surgimento de diversas doenças, e tudo isso, na verdade, é o que nós chamamos de um efeito dominó, é um efeito em cadeia. E nós vivemos aí, como falamos anteriormente no vídeo, esse período, né, do Covid-19, da pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários tiveram que fechar as suas empresas, e isso trouxe um transtorno muito grande. Muitas pessoas passaram aí a passar necessidades, muitos países no mundo, né, ficaram em uma crise muito grande. E tudo isso, pessoal, não é por acaso, também é um sinal gritante que Jesus está às portas, porque ele já havia também alertado isso em sua palavra. Só para você ter ideia, ela é algo que é muito alarmante. Olha aqui, segundo a FAO, que é a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo, com cerca de 24 mil pessoas, há uma média de 24 mil mortes diárias de pessoas ligadas à fome ou desnutrição. Por exemplo, há anos atrás aconteceu uma praga de gafanhotos ali na Etiópia, e aquilo foi uma situação devastadora, acabou deixando muitas mães e bebês em um estado extremo de desnutrição. E também aí um dos grandes problemas que acontece no continente africano, em alguns países em especial da África, que tem uma incidência de fome muito grande, é devido às guerrilhas, é devido ali aos conflitos armados, que não permite que a ajuda ela chegue até aquelas pessoas. Então, se a gente for parar para analisar, a própria fome, o próprio surgimento de epidemias, de doenças, ela é uma reação em cadeia que está ligada a outros problemas que acontecem no mundo. Mas tudo isso, pessoal, é para que se cumpra o que está escrito dentro da palavra. Tudo isso são sinais que Jesus está às portas. Amados
amados irmãos, o de Jesus é o aumento da ciência. No último século, a humanidade alcançou avanços extraordinários em ciência, medicina, transporte, comunicação e diversas áreas do conhecimento. Na verdade, superou o progresso de todos os outros séculos anteriores combinados. Mas o Senhor já havia falado através do profeta Daniel no capítulo de número 12, versículo 4, dizendo assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse versículo ele é o retrato do que está acontecendo na nossa geração. Nós vivemos hoje em meio a uma correria tremenda. Nós vivemos em meio a uma correria, caos, as pessoas correm de um lado para o outro. Nunca antes nós temos acesso à comunicação, nós temos acesso à informação. Hoje nós conseguimos falar com a pessoa de outro lado do mundo em questão de segundos, mas nunca antes as pessoas estiveram tão distanciadas, tão estressadas. Hoje há um grande índice de depressão, de doenças psicossomáticas, tudo isso devido a essa correria, devido a essa grande cobrança, esse estresse tremendo. Mas a palavra de Deus, ela já havia nos alertado a respeito disso, que isso seria sinais do fim dos tempos. Outro fator também é o que nós chamamos de globalização. Essa globalização, nós vivemos hoje em meio que nós chamamos de economia globalizada. Esse sistema econômico global, ele é uma forma muito complexa. Na verdade, é uma teia que é interconectada. Por exemplo, se há um problema na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, se há um problema na Bolsa de Valores em Londres, já é feito em cadeia. Aqui no Brasil, as coisas já começam a se complicar e em outras áreas do mundo também. Há uma crise que se inicia nos Estados Unidos e essa crise ela já começa ali em uma reação em cadeia, já também a impactar, né, a economia de outros países. Então, a gente vê ao mesmo tempo algo robusto, mas também ao mesmo tempo algo que é muito sensível. Então, tudo isso, meus amados, são cumprimento, tudo isso é a Bíblia, é a palavra de Deus que está se cumprindo. O homem pensa que tem alguma coisa, mas na verdade o homem depende totalmente do Senhor. Meus amados irmãos, outro sinal da vinda de Jesus é o repúdio ao divino, o que nós podemos chamar também de apostasia. O afastamento de Deus e o distanciamento das verdades bíblicas tornaram-se cada vez mais evidentes e ousados, a ponto de ser difícil encontrar um paralelo que se compare à magnitude dessa realidade. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em outras traduções diz assim, o amor de muitos se esfriará. Também Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 3, ali versículo 3 e 4, diz assim, tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estamos vivendo em meio a uma geração que tem se afastado de Deus a cada dia. O homem tem buscado diversas maneiras de repudiar a Deus. Até mesmo aqueles que um dia andaram na fé estão naufragando na fé, estão caminhando segundo as suas próprias paixões, estão deixando de acreditar que o Senhor voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. A apostasia, eu vou rapidamente falar para vocês sobre a definição da apostasia, mas não iremos entrar em detalhes porque em outro vídeo eu estarei trazendo para vocês aqui uma palavra exatamente sobre esse tema, apostasia, que é um tema muito profundo. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus. De uma forma bem simples, apostasia na Bíblia é a negação do ensino bíblico e o afastamento das pessoas da vontade de Deus. Estamos vivendo dias em que muitas pessoas que já caminharam com Jesus, pessoas que já pregaram a palavra, pessoas que já vivenciaram uma vida na presença de Deus, acabaram se esquecendo dos princípios, acabaram deixando de lado a sua vida, a sua comunhão com Deus e se deixaram levar pelos prazeres dessa
vida e acabaram desistindo e hoje se encontram em uma situação de incredulidade, de apostasia, não acredita mais na palavra, não acredita mais nas promessas, não acredita mais que o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas tudo isso é cumprimento, é a palavra de Deus que está se cumprindo, é o Senhor Jesus que já havia falado através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus profetas, dos homens e mulheres de Deus, que nos últimos dias aconteceria apostasia como nunca antes, abandono da fé como nunca antes havia acontecido. Outro fato é o que nós chamamos de abandono moral. A iniquidade e crime são vistos por toda a parte e são realmente tempos difíceis estes. Outro fator que nós chamamos de declínio da moral e do caráter. Lares desfeitos por falta de amor, filhos se levantando contra os pais e estes contra aqueles, e a propagação da violência, muitas vezes apresentada em filmes como justiça com as próprias mãos e de vícios. Também uma crescente onda de sexo. A gente está vivendo dias em que essa questão da sexualidade tem sido abordado de uma forma extrapolada, de uma forma totalmente antibíblica, e isso tem trazido prejuízo muito grande. Por exemplo, estamos vivendo dias em que o homem tem tirado a vida do outro homem, outro ser humano, como se fosse uma coisa qualquer. Sem outro fato é que nós temos vivido dias em que a própria mídia, eu costumo dizer que estamos vivendo em meio a modismos. O que é modismo? O modismo, ele pega aquilo que é certo e faz parecer errado. E ele pega aquilo que é errado, faz parecer ser certo. É exatamente o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Parece que matar, fazer mal, repudiar, ir de encontro a outra pessoa com violência parece algo honroso, parece algo satisfatório. Mas nada mais é, meus amados irmãos, do que o abandono moral. O homem tem se distanciado de Deus a cada dia e isso está trazendo sobre si, é o que Jesus falou, é a lei da semeadura. O homem tem plantado o mal e tem recebido sobre ele esse mal, porque fiel é o Senhor, fiel é a lei da semeadura. Estamos vivendo esses dias e tudo isso, meus amados, é a palavra de Deus se cumprindo. Talvez você está meio desapercebido, mas isso que estamos vivendo hoje também é sinal gritante que Jesus está às portas, ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Sinal da vinda de Jesus é o retorno do povo judeu. Nós sabemos que o povo judeu foi o povo que sempre foi perseguido, foi dizimado e em alguns momentos da história se espalhou pelas outras nações, principalmente naquela época ali em que foi perseguido pelos nazistas. Muitos judeus se espalharam por muitas nações do mundo para poder sobreviver, mas havia uma promessa de retorno desses judeus para a sua terra. Olha o que fala em Mateus no capítulo 24, versículo 33 e 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33 e 34. Israel é um relógio de Deus também para nós aqui na terra. Quanto mais Israel cresce e se desenvolve, mais os sinais se revelam que Jesus está às portas. E fato muito interessante aconteceu com Israel, eu quero compartilhar com vocês. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi oficialmente fundado com a aprovação da ONU, cumprindo uma profecia bíblica muito interessante. Inclusive, em 1948, Israel foi reconhecido como nação com um voto de brasileiro, é isso mesmo, brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele era ali o presidente daquela comissão e ele deu o que nós chamamos de voto de Minerva, que foi responsável pela criação do Estado de Israel. Olha o que fala esse versículo em Isaías, no capítulo 66, no versículo 8. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação em uma só vez? O Senhor nosso Deus fez isso. Quanto mais Israel cresce, mais se aproxima a volta do Senhor Jesus. Esse é um sinal gritante, pois nós sabemos que Israel é uma nação que é escolhida e Deus ainda, segundo a sua palavra, possui propósitos para com Israel, pois Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Esse é o Senhor.
sinal que nós iremos tratar nesse vídeo é a proclamação mundial do Evangelho. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de missões modernas. Atualmente nós vivemos um grande movimento missionário. Milhares de missionários cristãos estão alcançando Ásia, África, diversas ilhas e também impulsionando o crescimento sem precedentes do cristianismo. O Evangelho ele ressoa praticamente em todas as partes do mundo. A Bíblia ela já foi traduzida para mais de 1.500 e tem sido distribuída em média 100 milhões de exemplares de Bíblias por ano. A igreja em todo o mundo tem se empenhado como nunca antes na propagação do Evangelho. A própria internet hoje também é um fator importantíssimo na propagação do Evangelho. Hoje praticamente todos os países do mundo têm acesso às redes, com algumas restrições em alguns países, mas o Evangelho ele tem sido pregado e tudo isso é para que se cumpra a palavra, porque o Senhor disse que o evangelho do reino ele seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. E a igreja dos nossos dias ela está empenhada no que nós chamamos de missões modernas na pregação do evangelho. Tudo isso cumpre-se mais uma vez a palavra. Tudo isso significa que o Senhor Jesus está próximo. Ele está vindo buscar o seu povo. Ele está vindo buscar a sua igreja. Os sinais estão nos alertando. O relógio de Deus marca apenas alguns minutos para o tempo determinado por ele. Em Marcos, no capítulo 13, versículo: quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. O Senhor Jesus está às portas. Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E esse vídeo, ele vem da parte de Deus para a sua vida como alerta. É tempo de buscar ao Senhor. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor Jesus está às portas. Que Deus te abençoe poderosamente através desse vídeo. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, pois esse vídeo é uma mensagem de vida e de salvação para muitos daqueles que estão perdidos sem o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus bendito e santo, nós queremos glorificar o Teu nome pela oportunidade rica que o Senhor nos dá nesse momento. Obrigado por termos sido alertados através da Tua palavra. Temos visto, Senhor, a cada dia os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Sabemos, Pai, por intermédio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, que o Senhor está às portas para arrebatar a Sua igreja. O Senhor vai cumprir a promessa que um dia o Senhor prometeu, que iria voltar para buscar o Teu povo. Nesse momento eu também quero apresentar a pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu não sei em qual momento da sua vida ela está vivendo. Eu não sei qual a condição espiritual, mas Tu sabes, Senhor. E eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor toque no coração dessa pessoa, que ela sinta em seu coração um desejo de servir ao Senhor, que ela sinta no seu coração o desejo de se arrepender dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, que haja nesta vida o desejo pela salvação da sua alma e que nesse momento essa pessoa entregue a sua vida para o Senhor como um único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus nós oramos, te glorificamos e te bendizemos, pois Tu és um Deus de maravilha, e que através dessa mensagem, este vídeo, essa mensagem gravada, muitas vidas sejam alcançadas na Tua santa e poderosa presença. É no nome santo de Jesus que nós oramos, te glorificamos e te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém.